Irmãos, enquanto no domingo a gente aprende sobre evangelismo e principalmente discipulado, nós estamos aproveitando as sextas-feiras para ir a fundo em questões que são essenciais e fundamentais no tocante ao evangelismo. E nós estamos trabalhando com problemas modernos que a igreja tem que enfrentar, que a igreja tem que dar uma resposta. E estamos dando o título a todo esse momento de motivos para evangelizarmos. Esse é o título que deve estar, inclusive, na playlist. E nós já vimos dois grandes motivos. Primeiro, a questão do avanço do crime organizado e de ele já estar dominando, infelizmente, 26% a 30% do território nacional. Segundo grande motivo, nós vimos semana passada, um aumento exorbitante no número de doenças mentais, de transtornos mentais. E aí fizemos um corte, como fizemos no primeiro estudo. Fizemos um corte, pegamos tão somente a questão da depressão e a questão da ansiedade e as consequências que elas estão trazendo dentro do regime trabalhista. E hoje nós queremos trabalhar com uma terceira questão, absolutamente muito séria, e que nos faz entender que nós não temos como escapar do evangelismo. Evangelismo é mais do que necessário no presente momento, porque esse terceiro grande problema que temos, ele também é resolvido, e só poderá ser resolvido quando o evangelho entrar no coração da população brasileira. Eu estou tratando de quê? Bem, preparei slides para que a gente possa discernir com mais claridade tudo aquilo que esta noite nós precisamos discutir. E eu espero que os irmãos que estão em casa, que estão em um local que não é propício, não se distraiam e possam, de alguma forma, tentar captar o máximo possível de informações agora. Então, nesse momento, você que está em casa, não é momento de lavar a louça, muito menos de esquentar a janta, muito menos de servir a janta, é momento de parar absolutamente tudo para prestar atenção na seriedade do assunto que vamos tratar. Meus filhos, me ajudem, por gentileza, colocando o slide. Bem, eu não sei se você já ouviu falar disso aqui. Você sabe o que é ludopatia? Já ouviu falar disso? Ludopatia. Vamos lá. Ludopatia, irmãos, é a questão do descontrole no tocante a jogos de azar. Acompanhe comigo. A ludopatia, doença do vício pelo jogo, funciona no mesmo mecanismo que a dependência do álcool ou drogas. Ela é causada pelo desejo, pelo desenvolvimento da fissura, que é o quê? Que é o desejo incontrolável de jogar ou apostar. Nesse caso, a necessidade não é por uma substância, mas pela emoção que apostar e jogar causam no cérebro. E a ludopatia, irmãos, é hoje o maior problema dentro dos lares. Já existem estatísticas provando que divórcios hoje estão sendo desencadeados em razão da ludopatia. Ou seja, dessa coisa que começa com uma brincadeira,
que é apostar, que é jogar, que são as bets da vida, e que vai criando o senso de dependência, de tal forma que, irmãos, infelizmente, casamentos estão sendo desfeitos. A coisa está tão séria, tão séria, tão séria, que você tem que tomar cuidado com a questão dos sinais que indicam que você está entrando a fundo na dependência de jogos de azar. Óbvio que eu peguei tudo isso de sites que amigos, professores, universitários da área de psicologia e de medicina, psiquiatria clínica, né? A psicanálise em si, né? Não só o psiquiatra, mas o psicanalista, né? Me passaram. Vamos lá. Sinais de que alguém está começando a se desenvolver e está sendo preso pela ludopatia. Vamos lá. Primeiro, se você começa a se preocupar com o jogo, tal como começa como brincadeira, mas você começa a constantemente planejar as atividades de jogo e, obviamente, desejando mais dinheiro para jogar, esse é o primeiro sinal de que você está caindo na ludopatia. Começa mais ou menos assim. O Brasileirão. Que ótimo. Tem um cartola do Brasileirão. Vamos brincar, vamos brincar. E aí, de repente, brincando, você forma seu time, você vai ganhando pontos, você vai avançando. Mas, de repente, tem o tal Cartola Pro, que traz prêmios. E você vai começando a se encantar por esses prêmios. E daí para as bets, que é algo muito interessante, como é que é? Você, R$5, e aí você, com R$5, você aposta que seu time, de repente, vai tomar um cartão amarelo até os 20 minutos. E aí, um cartão amarelo aparece, meu Deus, você que apostou 5, ganhou 20. Quer dizer, uma brincadeira, algo simples, bem tranquilo. Mas quando essa brincadeira começa a te envolver a ponto de você começar a se preocupar com a luz, com a água, com o feijão, com o arroz e com o jogo, a ludopatia começou a te dominar. Vamos lá. Segundo sinal que qualquer um tem que tomar cuidado. Precisando apostar quantias cada vez maiores de dinheiro para obter a mesma emoção. Chega um momento da ludopatia em que o indivíduo não se contenta com a mera apostazinha de R$5. Ele agora quer R$10 e 2 vezes a cada final de semana. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Por quê? Porque, de alguma forma, aquilo é gostoso para a mente dele. Aquilo traz prazer ao cérebro dele. Terceiro sinal, vamos lá, terceiro sinal. Tentando controlar, reduzir ou parar o jogo, mas o indivíduo não consegue com sucesso. Chega um momento em que o jogo começa a tomá-lo de tal forma que ele não consegue mais virar um final de semana sem aquelas apostas, e com apostas cada vez maiores. Ele se sente inquieto, irritado, quando tenta reduzir o jogo. Aí a dependência já se instalou. Porque aí ele já começa a ter as primeiras crises de abstinência. E olha que terrível, ele agora começa a não só jogar porque depende, mas ele passa a jogar também para escapar de problemas, aliviar sentimento de desamparo, culpa,
ansiedade ou depressão. Então você está vendo que a bola de neve vai crescendo, 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 crescendo. Aí chega nesse momento terrível, em que ele, infelizmente, cai, e ali é jogo de azar, é feito para ele perder o dinheiro. E aí entra o desespero, porque a conta de água já não é mais paga. A de luz foi no final de semana passada. E aí, tentando recuperar o dinheiro perdido, ele vai e aposta mais ainda. Bem, chega o pior momento da ludopatia. Ele começa a mentir para os familiares, começa a mentir para todas as pessoas que pode, tenta esconder que joga, que está com problemas, e pede dinheiro para Deus e o mundo. Pede dinheiro para Deus e o mundo. Gente, isso aqui não está acontecendo só em lares de gente que não conhece Jesus. Você sabia que já hoje, 20% de lares de gente que conhece Jesus está envolvido nisso? É doloroso lhe dizer isso. Alcançou esse ponto. Vamos lá. Quais são os fatores de risco que nós temos que já denotam a possibilidade dessa doença? O que os psiquiatras, é médico, não é qualquer um não, psiquiatra e psicólogos, após muitos estudos, as fontes estarão depois para todos consultarem, eles conseguiram identificar como razões e fundamentos emocionais, psicossomáticos, pessoais, que desenvolvem esse prazer. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Muita gente entra na ludotopia em razão de problemas emocionais. Ou seja, olha o que diz aqui, ó. Incluem sintomas de ansiedade, estresse, depressão, entre outros. O jogo é muito propício, irmãos, ele é muito propício para viabilizar aquilo que nós chamamos de canal de desestresse. É por isso, minha irmã, que você não deve olhar para o pobre do seu marido e dizer: você não vai jogar futebol. Deixa o pobre coitado jogar bola uma vez por semana. Uma vez por semana. Meu irmão, é por isso que você não pode olhar para a sua esposa e dizer: você não vai tomar chá com suas amigas. Deixa ela ir com as amigas. E elas falarem uma tarde inteira, uma noite inteira, porque se chama válvula de escape. Assim como você e eu, através de um futebol, aonde a gente, correndo atrás de uma bola, chuta com toda a alma uma bola, como se estivesse chutando a cabeça do odiável patrão que nós temos. Elas têm a felicidade de, conversando, expor tudo entre elas. A gente tem que ter válvulas de escape. E ó, irmãos e irmãs, vocês sabiam que o relacionamento sexual também funciona muito bem, além de aproximar mais ainda o casal? Então, o que acontece? O indivíduo não tem válvulas de escape. O indivíduo não tem tempo para ajoelhar e orar e colocar o coração na presença de Deus, ler a palavra de Deus e alimentar o coração, ou às vezes tem e não faz. Não tem a possibilidade de brincar, de descansar de forma lúdica, porque desde pequeno nós precisamos da questão lúdica. Ele encontra nos jogos a válvula de escape. Os psicólogos e psiquiatras dizem isso.
Segundo motivo, esse aqui dá dó. É o pobre que tem deformidade genética. Como assim, pastor? Presta atenção. Se tem uma coisa que o pecado fez com Adão e todos os descendentes, é pegar o nosso genética, e nos fazer ter doenças. E muitas doenças não vêm do diabo, não. Vêm de deformidade genética. Gente, tem gente que não pode tomar um pouquinho de vinho, porque ele cai completamente na bebedeira. Genética. Tem gente que não pode brincar de cassino. Se ele for para Montevidéu, entrar num cassino e jogar R$1, ele não sai de lá sem perder todo o dinheiro da vida. Perder o que tem, o que não tem e o que nunca vai ter. E gente, não é demônio, não. É genética. Assim como nós temos doenças que vêm de pai para filho. Sim, deformidades físicas. Porque depois do pecado, nós nascemos arrebentados. Há deformidades intelectuais. É óbvio que existem também intervenções malignas e demoníacas. Mas o papai ensinou o que para a gente? Quando a gente aceita Jesus, aquilo acaba. Você entendeu? Quando a gente aceita Jesus, aquilo acaba. Então, a grande questão é não dar lugar ao diabo. Mas muita gente não pode fazer a primeira aposta numa bet da vida, de R$2. Ele simplesmente não para. É genético. É genético. Terceiro motivo. Acesso fácil a jogos de azar. Tem gente que não tem nenhum problema psicossomático, advindo de doenças. Tem gente que não tem problemas emocionais nenhum. Porque aquele motivo é diferente dos outros dois, você está entendendo? Mas está ali, não está fazendo nada, e diz, por que não? Deixa eu brincar um pouquinho. E aí começa a brincar. Aí começa a gostar de brincar. E vamos ser francos, quem ganha 10 mil, qual é o problema de brincar com R$2? O São Paulo está jogando, por que não? O Palmeiras vai ganhar, eu tenho certeza, por que não? Entendeu? R$2. Eu jogo, vou ganhar no final 3, eu saio com 5. Só que vai brincando e acostumando, ou seja, ao viver em um ambiente de fácil acesso aos jogos, as chances de desenvolvimento são muito grandes. Por quê? Porque tem gente que é moldado pelo quê? Pelo ambiente. Tem gente que é moldado pelo ambiente. Entendeu como é que é? Em quarto lugar, crença em lucros rápidos. Esse aqui é diferente dos outros 3. Esse aqui é o malandro que quer ganhar em um dia o que ele não ganhou no ano inteiro. Entendeu como é que é? Esse é o esperto. Ele diz, eu tenho aqui toda a escalação do outro time não tem condições de sobreviver a esse, vou investir aqui, e vou jogar R$500 porque vai chegar a 10 mil. E às vezes dá certo. E aí, o que acontece? É a crença de que é possível ficar rico rapidamente. Está vendo que cada um tem um motivo diferente? Vamos lá. E se você parar e pensar, todas as casas de aposta no Brasil foram liberadas e já tem hoje estudos
de que, por exemplo, o futebol brasileiro não sobrevive sem as bets, por exemplo. Entendeu como é que é? Tá tudo montado para você jogar e perder. Jogar e perder. E o pior, gostar de jogar e gostar de perder. Vem o quinto motivo aqui, que é o convívio com pessoas viciadas. Aí é aquela velha jogada, né? Ele não é viciado, mas está todo mundo do lado, todo mundo em cima, e etc. Bem, o convívio faz. E, por fim, a falta de informação. O simples. Esse é o último motivo. O simples, o pequeno. Aquele pobre coitado que não sabe o esquema que há por trás e diz assim, eita, olha a chance de ganhar. E aí vai e joga e se arrebenta. E vai, joga e se arrebenta, até arrebentar financeiramente toda a família. Compreendido isso, e visto todos os sinais, entendido na psiquiatria e na psicologia, o que é que provoca, que é o quadro, visto os primeiros sinais aparecendo, como é que a gente trata a ludopatia? Bem, a ludopatia, como qualquer outra questão de doença mental, é tratada, obviamente, pelos profissionais mentais. Psicólogos, terapeutas e, principalmente, psiquiatras. As pessoas começam, em primeiro lugar, com os terapeutas. O terapeuta, vendo que a recuperação daquela pessoa não se dará na atividade de conversa com ela, e de proposição de comportamentos, ele já indica, vá para o psicólogo. O psicólogo, vendo que não há possibilidade de recuperá-lo sem a intervenção de medicamentos que ajudem na mente, já manda para o psiquiatra. E o psiquiatra entra com um tratamento medicamentoso. Então, toda vez que a gente está ruim da cabeça, irmãos, não é pecado conversar com terapeutas, com psicólogos e psiquiatras, não. Porque aquilo que eu sempre te falei, se Jesus só cura daqui para baixo, e só vale a medicina daqui para baixo, então se eu estou ruim da barriga, eu vou no gastro, e eu confio no gastro. Aí quando eu estou ruim da cabeça, se eu for no psiquiatra, no terapeuta, e no psicólogo, é do diabo, então, meu irmão, meu Deus do céu. Aí, agora, compreenda que, é óbvio, todo tratamento mental, ele, além da ajuda do médico, ele precisa exatamente disso aqui, ó. O profissional de saúde vai indicar a terapia cognitiva, comportamental, que ajudará a mudar os padrões de pensamento e atitude. Esse é o trabalho. Muitas vezes, os vícios em jogos vêm acompanhados, obviamente, de depressão, de ansiedade. E aí é um conjunto maior do que o vício do jogo pelo vício do jogo. Então, além de todo o trabalho médico, terapêutico, isso aqui é fundamental. Ó. A participação de grupos de apoio para ter suporte emocional. E aqui é que a gente entra. Tá? Aqui estão as fontes, todas. Eita, estava em branco, aqui ficou vermelho. Tá? São 3 as fontes. Posso enviar para todos os irmãos. Posso colocar os slides no grupo de divulgação. Você entra nas páginas, você confere os dados, vê se eu não estou maluco, tá ok? E pode retirar agora, Jesuá. E, Josuá, me busque, por gentileza, no Google ou qualquer coisa,
Me busque, por gentileza, a índice de brasileiros endividados por jogos de azar. Estatísticas, números de 2024, 2025. Ache isso, por gentileza, para o teu pai agora. Escute, irmãos. Olha a grande questão. Os próprios psiquiatras, psicólogos e terapeutas, nas páginas deles, eles falam de grupos de terapia. E a maioria deles reconhece o trabalho de grupos evangélicos, bem como católicos e etc. Ou seja, grupos religiosos. Irmãos, seria muito interessante ter hoje à noite aqui um psicólogo ou um psiquiatra. Porque eles coordenam esses grupos, acompanham, está todo mundo junto. É como se fosse assim, alcoólicos anônimos. Gente, remediar sempre foi muito mais difícil que o quê? Prevenir. E escute, o prevenir é nosso. E o remediar absoluto também é só nosso. Porque só o Espírito Santo de Deus, depois de muita exposição daquela pessoa à palavra de Deus, à oração e o desejo de se recuperar, é que traz de volta alguém da ludotopia, irmãos. Converse com qualquer pai, qualquer mãe do filho que entrou nisso. Converse com qualquer esposa do marido ou da esposa que entraram nisso. Irmãos, o sentimento de vergonha da pessoa é incomensurável. Porque ele tem consciência, e o pior, ele fica querendo sempre recuperar, e diz, não, agora eu vou recuperar, e afunda cada vez mais. E leva com ele as finanças inteiras da família, da casa, inteira. E fica com muita vergonha de pedir oração, pedir acompanhamento, ir ao terapeuta, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra. Diz que não precisa tomar remédio. Meu Deus. Me explica o quadro, Josuá. Sim ou não? Meu Deus. Um dos dois vem aqui e explica para a gente. Só explicar. Não mata, não tira pedaço. Bem em cima. Pai, Senhor, irmãos, esses quadros que vocês estão vendo aqui são do ano de 2024 e de 2025. Foram feitas pesquisas com um total de 100 pessoas, que é o somatório de todas as respostas ali na direita de vocês. Então, a cada 100 pessoas, 14 não preferem responder, 35, nesse ano de 2025, no caso, 35 estão endividadas e 51 não estão. O quadro pulou ali, como vocês podem ver, de 15 para 35 pessoas e teve um decaimento de 65 para 51 pessoas que não estão endividadas no período de 1 ano de pesquisa. Então, o quadro só está aumentando. Agora me achem, por gentileza,
o número total de brasileiros endividados por causa de jogos. Me façam isso, por gentileza. Número total de brasileiros que estão endividados por causa de jogos. Irmãos, isso está acabando com a economia. Eu não sei se meus filhos vão conseguir achar ali. Só me vem na cabeça, ao invés de preparar antes, eu boto os pobres na fria. Olha que interessante. Se vocês conseguirem achar o que está sendo gasto de gente que recebe o Bolsa Família, em Bet também coloquem, se conseguirem achar. Gente, quem é que tem a solução para isso? Quem é que pode evitar o crescimento desses números? Porque se de 100 pessoas, 19, ano passado, foram para 40 e tantos, 30 e tantos, isso é mais do que o dobro. Isso significa que parcela considerável da população brasileira está absolutamente arrebentada por causa de jogo. Sério. E não pense que uma realidade dessa está longe da gente, está longe dos seus filhos, está longe dos meus filhos, está longe da casa da gente. Quem evita o desejo de ganho fácil dentro da casa da gente é o Espírito Santo de Deus. Quem faz o homem querer trabalhar é a palavra do Senhor. Abra comigo, por gentileza, em Provérbios capítulo 1. Abra comigo em Provérbios capítulo 1. Olha que interessante, a passagem que está do versículo 7 ao versículo 19. Tudo bem que fala de gente que simplesmente está junta para pegar um pobre coitado que está passando e roubar, e tirar a vida dele, e tirar os bens. Mas uma passagem como essa ilustra de forma terrível o desejo que a juventude tem de ganhar facilmente, sem o trabalho, o pão de cada dia. Gente, acompanha comigo. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes a doutrina da tua mãe. Porque diadema e graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com palavras brandas te quiserem tentar, não consintas. O que eles dizem? Se disserem, vem conosco, e espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, tragamo-no vivo, como a sepultura, inteiro, como os que descem a cova, e acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, e encheremos as nossas casas de despojo, e lançarás a tua sorte entre nós, e teremos todo uma só bolsa. O que estão dizendo aqui? Amigo, trabalhar para aqui. Deixa o imbecil trabalhar. A gente fica esperando aqui ele passar. Quando ele passar, a gente avança. Quando a gente avançar, a gente toma os bens dele. E depois de tomar os bens dele, a gente mata. Ou seja, em 20 minutos a gente ganha o que ele precisou de um dia inteiro para ganhar. Aqui está o quê? Aqui está gente chamando o rapaz que precisa de sabedoria, e Provérbios foi escrito para ele ter sabedoria, para se ter ganho fácil, ganho rápido, mesmo que para isso se mate os outros. Gente, o que são as bets? O que são os jogos de azar? São ganhos o quê? Fáceis. Só que o sacrificado não é o outro, o sacrificado é você. E aí vem o versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles,
Desvia o teu pé das tuas veredas, porque os pés deles correm para o mal, se apressa a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e eles armam ciladas contra o seu próprio sangue. Ou seja, mal sabem, eles estão plantando para a sua própria morte, e a sua própria vida espreita. Tal são as veredas daquele que se entrega a cobiça. Aqui está o centro, é a cobiça, é a vontade de ficar rico rápido, sem o devido trabalho, a poupança, a economia, o investimento. É a cobiça aqui. E ela prenderá a alma dos que possuem. Escute, um texto como esse, quando lido em casa para o filho, quando ensinado para a criança, como a minha mãe ensinou. Esse foi um dos textos que nos fez correr das drogas, da jogatina, da maldade, do crime. E isso nós aprendemos pequenininho em casa. Você entendeu por que uma mãe tem que ensinar e um pai tem que ensinar a palavra do Senhor para o seu filho desde pequeno? Porque isso fica. E aí é óbvio, você contextualiza. Eu já visitei tantos países e já vi, eu acho que locais de jogos de azar. Eles são bonitos, são atraentes, mas o coração não deixa entrar ali, não. Entendeu? Gente, presta atenção. Olha que interessante. Nós temos um remédio. Nós temos o remédio. Pastor, mas isso aqui é para prevenir, né? E o pobre coitado, que já está no jogo, não consegue sair, está desesperado e simplesmente não consegue. Como é que a gente faz? Olha o Evangelho. Abre agora Lucas capítulo 1. Uai, mas Lucas capítulo 1 não é o nascimento de Jesus? É. Meu Deus. Mas aqui que tem o nascimento de Jesus com jogatina. Tudo. Como assim? Gente, olha que lindo o texto de Lucas 1. Capítulo 26. Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era esta. E disse então o anjo: Maria, não temas, tu achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria disse ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo e disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice. Este é o 6º mês, porque para Deus nada é impossível. E disse Maria: Eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Gente, nós temos
a palavra da mudança. A gente pode pegar um texto desse, olhar para a cara do menino, da menina, do homem, da mulher que estão envolvidos nisso e dizer, olha, para Deus nada há de impossível. Nós vamos orar, nós vamos buscar Deus. Você vai comigo para a igreja, nós vamos junto. Toda vez que você tiver vontade da jogatina, você me liga que a gente vai orar. Se eu estiver longe, você bota a mão na cabeça que a gente ora até a vontade passar. Porque para Deus não há o quê? Impossível. Gente, a gente tem que evangelizar. O Brasil está na mão da gente. Só tem um jeito do crime organizado recuar. É a gente ganhar aqueles para o Senhor Jesus. Semana passada, nós tivemos juntos aqui a questão da ansiedade, da depressão, os problemas no trabalho. A gente abriu a palavra de Deus, e a palavra de Deus, Jesus disse, ó, vinde a mim, todos vós que estão, o quê? Cansados e o quê? Oprimidos, eu vos aliviarei. A gente tem que crer nisso. E se o problema é jogatina, e está destruindo, a gente pode falar e dizer, para Deus nada há de impossível. E ir trazendo e orando, até Deus ter misericórdia. E aí o psiquiatra, o psicólogo vão trabalhando junto, e a glória do Senhor vai vir sobre essa vida. Isso se Deus, milagrosamente, já não curar a pessoa de uma vez por todas. Irmãos, nós temos como mudar esse país. E nós vamos mudar esse país. Satanás não vai destruir nossa pátria. Porque nós temos a palavra de vitória. Nós temos. É só ler. É só ler. Nós temos a palavra de vitória. Você quer ver como é que isso está desgraçando a nossa pátria? Conseguiu encontrar, filho? Coloque por gentileza. Eu não consigo ler nada. Deus de misericórdia. Vamos lá. Os dados fazem parte da pesquisa feita pelo Poder Data, divulgada nesta quinta-feira, dia 2. Dia 2, né? Então, antes. E foram coletados no dia de 27 a 29 de setembro, envolvendo 2.000 e poucos entrevistados em 178. Gente, projetando para a população brasileira com mais de 16 anos, esses 36% equivalem a mais de 56 milhões de pessoas. Outras 61% dizem não apostar. Índice que era de 73 em um ano. Quer dizer, quem não apostava está diminuindo. E quem apostava está crescendo. Assim como aumentou o número de apostadores, também cresceu o número de endividados decorrente desses hábitos. O índice mais do que dobrou, passando de 16% em 2024 para 35% agora. Vamos lá, bem devagar isso aqui. Eu não creio nisso, meu Deus. Meu Deus. Quer dizer, o pobre que é pobre, que está desesperado, que tem até 2 salários mínimos, eles são 52% dos que apostam. Entre 2 e 6 salários mínimos, 35%. Quem tem mais de 6, ainda tem apostador, 13%. Distribuição de dívidas. Os irmãos entenderam o quadro em cima? Entenderam? Quanto mais pobre, mais sonha em ganhar com o tigrinho da vida. Entendeu? Vamos lá. Distribuição por dívida em atraso dos apostadores.
aqueles que possuem dívida em atraso. Óbvio, né? Isso se explica. Os mais pobres pegam o dinheiro da luz e vai apostar. Pega o dinheiro da água e vai apostar. Está lá. Deus de misericórdia. Beneficiários do Bolsa Família gastam 3 bi com bets em agosto, diz o Banco Central. Meu pai, a gente lendo Deus de misericórdia, o anúncio do tigrinho. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas é oração e evangelismo, irmãos. Irmãos, nós não podemos ver um quadro desse no nosso país, irmãos. Irmãos, nós não podemos ver um quadro desse no nosso país. Essa semana tivemos a semana inteira de oração de manhã. Muitos puderam vir, outros não puderam, estavam trabalhando. Semana que vem é à tarde que nós vamos orar. Na outra semana é de noite. Irmãos, nós temos que clamar para o Senhor mudar, mas a gente tem que também anunciar o Evangelho. A gente tem que anunciar o Evangelho. A gente tem que dizer que o Senhor é misericordioso. É sério, irmãos. Porque se a gente permitir que uma coisa dessa continue, ó irmãos, Deus de misericórdia, o Senhor tem que ter misericórdia da nossa nação. Agora, me responda uma pergunta. Já que não há reencarnação, por que eu e você nascemos nesse momento? Por que nós estamos aqui nesse momento? Entendeu? O Senhor desejou que a gente viesse ao mundo nesse momento, por quê? E há um problema mais grave. Essa é a razão pela qual eu peço, e peço mesmo, irmãos, não entregue, quando chegarem aqui na igreja, nada a ninguém. Digam, nós temos a pastora Vera, nós temos todo um departamento que ajuda quem está precisando, e eu já passei por uma experiência muito interessante. A pessoa disse, é aquela loira, não, estou indo embora. Por quê? Porque já abusou do carinho e do amor da Vera. Sério. Gente que pegou cesta básica e trocou por isso. Ou pior, por drogas. Eu sempre digo, olha, nós crentes não andamos mais com dinheiro porque roubam. Sabe o que eles falam? Eu tenho Pix. Eu disse, pois é, aqui na igreja o pastor determinou que a gente não entregue nada, tudo por intermédio do departamento de diáconos. Irmãos, que coisa séria. Que coisa séria. Porque eu e você nascemos nesse momento para Deus nos usar. Ano que vem, que é 2026, que antecede os nossos 60 anos em 2027,
nós vamos voltar a estudar a história da igreja. E os irmãos vão ver que nos momentos mais difíceis da história do mundo, Deus levantou os grupos mais fortes de crentes. E nós estamos vivendo esse momento. Você foi levantado por Deus para esse momento. Então é oração, é jejum e é evangelismo. E lembre-se que você é pentecostal. Pentecostal crê na palavra de Deus. A gente não tem problema com milagre. Por isso que a gente estende a mão, a gente ora. Se Jesus fez um milagre, maravilha. Se não fez, a gente continua crendo do mesmo jeito. E o Senhor vai ter misericórdia da nossa nação. O Senhor vai ter misericórdia da nossa nação. Eu termino dizendo o seguinte: por gentileza, não pare de entregar à diaconia da igreja, da pastora Vera, as contribuições mensais. Ninguém tenha receio de entregar para ela também dinheiro. É até preferível dinheiro, porque ela compra as necessidades. Agora, escute uma coisa. Se temos na igreja irmãos que estão envolvidos com esse problema, e que a família está indo por ralo, irmãos que estão envolvidos com esse problema e a família está indo para o ralo, por gentileza, me procurem. Nós vamos começar a orar por você. Tua identidade não será declarada. E nós temos uma equipe de oração na igreja que o Senhor escuta. O Senhor escuta todos nós. Mas nós temos irmãs que têm uma habilidade maior no campo da oração. Eu tenho uma habilidade maior no campo da palavra, da pregação e do ensino. Outros têm uma habilidade maior no campo do canto. E é por isso que a gente se completa um ao outro. Outros têm uma habilidade maior na questão do tato, do contato, do trato pessoal. Por isso recebem todo o povo. Cada um faz uma coisinha. E nós vamos interceder por você. E nós vamos clamar. E o Senhor vai te libertar desse vício. O Senhor vai te curar. Você, se tiver numa dessa, vai procurar o médico. E igreja, oração e medicina. Quero ver se o Senhor não te tira disso. Inclusive, escute. Dentro da igreja, nós temos profissionais na área financeira. Gente que sabe tudo de finanças e que pode te ajudar a sair do vermelho. Nós temos. Vem, conversa, com discrição. Eu te levo para a pessoa. Primeiro para uma das irmãs na área de terapia e de psicologia. Junto com elas, eu te levo para os irmãos que vão te ajudar financeiramente. Vai doer, vai cortar na tua carne, você vai perder a cabeça. Mas nós vamos juntar você e a esposa e você, ou então você e seus pais. Em 3 anos, tua sorte muda. Porque eu quero ver se oração, disciplina, não muda a tua vida. Mas você tem que querer. E ninguém vai te expor, hein? Ninguém vai te expor. Você que está me ouvindo, pode me procurar. Nós temos equipes para isso. Ninguém vai te expor. E o Senhor vai ter misericórdia de você. Irmãos,
o Brasil não vai cair na mão do crime organizado, nem na mão de betes da vida. Porque nós estamos aqui, nós vamos orar e nós vamos evangelizar e o Senhor vai mudar a sorte do nosso país. Nova York, 1919 ou 29, esqueci agora quando foi a queda da Bolsa de Nova York. Um homem, ele começou a ir em todos os demais e disse, nós vamos ter reuniões de oração toda quinta-noite no local tal. A primeira reunião de oração, 6 homens. A segunda reunião, 30 homens. Depois de 6 meses, mais de 20 mil homens estavam orando. A bolsa voltou. Deus teve misericórdia dos Estados Unidos e eles se levantaram e ninguém entendeu até hoje como eles se levantaram. Irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E você está vivo comigo para a gente mudar esse país. E nós vamos mudar. E o Senhor vai ter misericórdia. Pastor, eu sou pequeno, eu também. Eu sou limitado, eu também. Eu tenho pouca força, eu também. Mas a gente junto vai clamar. E o Senhor que pode todas as coisas vai fazer. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para o Senhor. Senhor, aqui está o nosso país. Senhor, como jogos de azar vêm desgraçando essa pátria. E isso nos acorda, porque nós estamos pregando pouco o Evangelho. Nós estamos falando quase nada do Evangelho. Nós estamos dizendo muito pouco da Tua palavra. Nós estamos falando muito pouco do Teu poder e da Tua graça. Mas, Senhor, isso vai mudar. Enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos de coragem e graça. Faz, Senhor, da nossa boca instrumento nas Tuas mãos. E ajuda-nos a divulgar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Tem misericórdia desse povo para a honra e glória do Teu nome e muda a sorte do nosso país. Nosso país é Teu, nosso país é Teu. E nós vamos vencer para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome. Nós cremos na vitória. Tu és o nosso Deus e nós vamos vencer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, não nos falta razão para evangelizar. E nós precisamos evangelizar. De pouquinho em pouquinho, um a um, nós vamos ganhar muita gente para o Senhor Jesus. Viu? Vamos juntos? Porque o Senhor está conosco.